E aí, pessoal, beleza? Como é que tá vocês? Eu sou Adelmo Souza e vocês são muito bem-vindos aqui a esse canal. Ainda não se inscreveu? Se inscreva aqui. Comente, compartilhe com seus amigos e deixe seu like aí, né? Mas vamos lá. Hoje o mundo católico está em luto, né? Morre aos 88 anos o Papa Francisco. Jorge Mário Bergoglio, Papa Francisco. Morre dia 21 de abril de 2025. Mas vamos falar de um outro assunto que está relacionado. Afinal, morreu o Papa Francisco. Será que o próximo é o Anticristo? Não fique horrorizado com o título. Preste atenção que já já voltamos. Fique aí, vamos fazer a abertura e já estaremos de volta. E aí, pessoal, estamos de volta. Como eu falei, né, o mundo católico está em luto, né? Meus sentimentos aí. A Igreja Católica Apostólica Romana perde um dos seus grandes líderes, né? Que não deixa de ser, porque é o líder emérito supremo ali que conduz a igreja, que é o Papa, né? Nesse caso, era o Papa Francisco. Por que eu falei Igreja Católica Apostólica Romana? Porque não só existe ela, existe a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Ah, Demo, não sabia disso, mas lembre que há. E a Igreja Católica, né? Anglicana, a Igreja Anglicana, no caso, né? Católica. E o protestantismo e outras vertentes que tem dentro do cristianismo. Tá bom? Não vou falar sobre isso agora. Mas para os católicos romanos, né? É meus sentimentos, né? E vamos seguir em frente aqui com o nosso assunto. O Papa Francisco morreu. E aí agora? Será que o próximo é o anticristo? O mundo cristão, né, vai estar em polvorosa, né, fuçando qualquer profecia para que prove que vai cumprir. O Apocalipse vai chegar agora. A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, né? Já estão fuçando as profecias de São Malaquias, né? Que a turma nem sabe quem é São Malaquias. Eles acham que São Malaquias é o Malaquias da Bíblia. São Malaquias é digamos assim, já foi dos cooperadores católicos, digamos assim, né? Eu estou usando representante do clero, né? E existe uma profecia atribuída a ele, né? Que tem uma relação ali de 113 papas. Esse último seria o que abriria essas portas para o anticristo, que nessa contagem seria o próximo depois do Francisco, o próximo que entraria, né? Que é o Pedro Romano, Petros Romano, né? Essa profecia de São Malaquias, até um certo período, não lembro que século foi, me fugiu aqui a data, até um certo período batia tudo certo. De lá para cá tem mais, como os evangélicos gostam de fazer, um quebranche para que combine alguma coisa. Nem que seja um sobrenome, um desenho de uma flor, alguma coisa. Porque essa profecia de São Malaquias, na verdade, são frases, são é, 113 frases que vai representar esses líderes. Segundo
alguns especialistas eles dizem que é uma fraude essa profecia. Essa profecia tem nome e endereço de quem foi que fez isso, né? E quem foi que fez, onde fez, por que fez, em que época foi feita, que de quando essa profecia foi apresentada para frente, não bate muito bem os dados futuristas, mas os dados para trás, de quando foi apresentado para trás, eles batem. É como se pulsasse os arquivos da igreja, a história e reescrevesse. Isso é verdade? Não sei. Pronto, essa é uma questão. O mundo evangélico, como sempre, né? Eu sou evangélico e tudo, mas eu sei, tudo cria uma confusão. Nos grupos de igrejas já estão tendo a briga. De todas as igrejas, a maioria. Eu conheço pessoas aqui que já me falou, a Delmo está tendo um puxa e corre de briga por causa dessas profecias. Porque os evangélicos esquece que Jesus falou que ninguém sabe o dia, nem ele mesmo, mas o evangélico quer calcular, quer fazer abordagens que não deve fazer. Eles não vão deixar de fazer isso. E não é só os evangélicos, tem os católicos também. E os evangélicos não gostam do, dos argumentos católicos, mas quando é para chegar ao fim do mundo, eles vão recorrer até São Malaquias. Você tem cuidado com isso. Mas antes de mais nada, eu gostaria de falar uma coisa. A turma lê o livro do Apocalipse, que no grego é Apocalipse, né? Eles leem, ou melhor, não leem, ficam ouvindo os sermões, se não chega em casa nunca leem, e passa batido por várias questões. Eu queria abordar umas questões rápidas aqui para a gente continuar esse assunto. Tá bom? Então, vamos lá. No livro de Apocalipse, no primeiro capítulo, fala uma coisa interessante aqui, ó. Dessa vez não vou nem ler online, vou ler aqui na Bíblia. Apocalipse capítulo 1. Olha que coisa interessante. Começa do primeiro. Revelação de Jesus Cristo. Deus lhe concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Será que nós, como cristãos, e os evangélicos, católicos, não importa quem seja, será que não precisa prestar atenção um pouco, respeitar um pouco o andamento do texto? O texto diz que é a revelação de Jesus Cristo, que quem deu a Jesus foi Deus, para que Jesus mostrasse aos seus servos. E um anjo vai e manda essa mensagem para João, que está em Patmos. Ele não falou que João foi, João de Zebedeu, João de... Não, ele falou que João que está em Patmos. A tradição vai atribuir a alguém, mas diz que é João. Então, aqui só, na verdade, fala que é a João. Esse quando a gente abre a Bíblia, diz isso. Que é para que as pessoas, falando do que está acontecendo em breve. Será que a gente não está alongando demais? Outra questão. Turma fala, não, Demo, todos os cristãos já bateu o martelo que é isso. Mentira. Primeiro, que vem de tradições apocalípticas judaicas. Entenda uma coisa. Não existe um judaísmo, existia várias vertentes. Existia a dar com pau de facção judaica. Tinha essênio, tinha saduceus, fariseus, zelotas, e eu vou falar aqui milhões, claro, estou exagerando, não tinha milhões, mas eram muitas facções.
Uma cria em ressurreição, outra não cria. Uma cria em alma, outra não cria em alma. Uma cria em vida após a morte, outra não. E por aí vai, para todos os gostos. Outra era gnóstica, mágica, cheia de feitiçaria. Outra proibia tudo isso. Outra fazia tudo em cima da tradição do templo. Outras renegava tudo isso. Inclusive, é uma das quais o cristianismo vai estar sentada. Dentro do cristianismo tem a mesma coisa. Existe os gnósticos, existe, como eu falei aqui, os católicos apostólicos romanos, e tem também o dos patriarcas lá, que você acha, você não sabe, mas aquelas 7 igrejas que tem na Bíblia, existe patriarca lá. São os católicos apostólicos, ortodoxos, tem o patriarcado ali, todas essas igrejas aí. Entendeu? Então a gente precisa entender essa questão. Eu vou retornando aqui ao livro de Apocalipse, eu percebi uma coisa aqui há muito tempo, mas vamos lá. No versículo 9, no mesmo capítulo 1, fala bem assim: é a primeira vez que a pessoa vai se declarar, mas alguém está narrando sobre a pessoa. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus Cristo, encontrava-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. No dia do Senhor, fui movido pelo Espírito a ouvir atrás de mim uma voz forte, como som de trombeta, ordenando: escreve o que vês no livro e envia às 7 igrejas: a Éfeso, a Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver a voz que me falava. Ao voltar-me, vi 7 candelabros. Aqui vai descrever as coisas. Eu não sei bem, mas me parece uma coisa interessante. Eu estava em Patmos. O que parece é que a visão ele teve quando estava em Patmos, mas ele não escreveu quando estava em Patmos. E quando a gente desce mais leitura, parece que não foi ele que escreveu, ele está narrando para alguém. E o curioso é que na tradição, João morre em Éfeso. Ele não morre em Patmos. E qual é a primeira igreja que ele escreve? Éfeso. É algo para você pensar, tá bom? Então vamos continuando aqui. Outro problema é que a turma confunde muito. Homem do pecado, iníquo, a besta, o anticristo, sendo que o anticristo não está no livro do Apocalipse, e sim no livro das cartas de João. Olha, interessante. Muito interessante isso. E nas cartas de João, eles dizem que a última hora é a hora que ele está escrevendo. E que o anticristo já estava operando. E tinha anticristos. E que o anticristo é todo aquele que negava que Jesus Cristo veio em carne. Então existia ali um grupo cristão que dizia que Jesus era espiritual, né? Tipo Marcião, um exemplo, que ele não veio em carne, ou que Ario pensava. Eu tô trazendo só exemplo, não é que ele disse isso. Mas é isso que está escrito lá na carta. Agora, interessante. A besta é o anticristo? Não, o assunto do anticristo é uma coisa,
A besta é outro assunto cá. O que eles pensavam era diferente. Quem escreve Apocalipse está pensando em uma coisa. Quem está escrevendo a carta de João está pensando outra coisa. São comunidades diferentes. E como eu falei, chegou a hora da briguinha de grupos, de gente que quer dizer que sabe, que o Espírito revelou, coisa que nem eu vou me dizer que eu sei, ninguém sabe disso. Agora, engraçado, Jesus falou o quê? Naquele dia e hora ninguém sabe, nem eu mesmo, mas os crentes e alguns cristãos e uma turma chata para fazer ganhar muito like vai dizer que sabe, mas não sabe. E nesse período todo estão acusando gente para todo lado. Acusou os imperadores. Então, quem era a besta? Nós temos ali Nero, Calígula, que é Caio. Nós temos Tibérios, Domiciano, né? A galera toda ali daquela dinastia Flaviana, e da turma Domiciano. E foi alastrando aí. Depois veio os papas. Veio um que eu não concordo, né? Que é aquela cheia de viadagem, de frescura, Macron. O anticristo está se revirando lá no túmulo, comparando ele com Macron, né? Onde é que ele esteja. E quando o povo não. Trump disseram que Trump na primeira vez era anticristo. Depois disseram que o anticristo era Biden, né? Claro. Né? O anticristo já gagá, né? Já com as forças cortadas. Quando não tiveram o que fazer, colocaram Gerald Kushner. Acho que é assim o nome dele. É o genro de Donald Trump, porque comprou um prédio com o número 666. E por aí vai e mistura o anticristo com a besta e faz um mingau. Será que não está na hora da gente ler a Bíblia? Seriamente? Ah, Delmar, meu líder favorito, disse que é assim. Será que não está na hora de você ler sua Bíblia? É complicado. Segundo a profecia de São Malaquias, que é um santo católico, né? Eu vou mostrar para vocês algumas imagens para ilustrar, para ficar mais legal, né? Então, segundo São Malaquias, vou mostrar aqui para vocês, vocês que já não sabiam. Ah, não tem tanto santo assim, tem. Tem São Malaquias, né? Esse daqui, vou mostrar a foto para vocês. Existe a profecia dos papas, como eu falei antes. Alguns acham que é adulterada, é tipo um pseudo-epígrafe. Alguém já fez sabendo da metade dos fatos. E os fatos que estão batendo iguais são da época que ele foi mostrado ali para o público. Dali para lá não está batendo quase nada, porque acham que é um Cambridge. É verdade, é mentira? Não sei. A minha opinião, nunca acreditei na profecia de São Malaquias. Esse é o primeiro ponto. Outra questão que a gente precisa também aqui colocar em voga, né? Vamos lá, deixa eu botar aqui mais uma imagem para você. A gente quer trabalhar com seriedade, né? Então, São Malaquias disse que são 113, o último, né? Que será depois do Francisco, do Bergoglio. Esse será o que vai abrir espaço ali, o anticristo. E já vai acabar o mundo. E o povo já está entrando em histeria coletiva. O que eu penso sobre isso? Qual é o problema do cristão mesmo? Qual é o problema do cristão mesmo? Vocês acham que o fim do mundo tem a ver com o Papa? Ou com qualquer presidente que entra? Já tá ficando chato. A turma dando descredibilidade aos textos do cara disse. Vocês estão jogando tudo lá do lixo. Para com isso. Para com isso. Vamos ler o texto que fala sobre o anticristo?
Vamos ler aqui a primeira carta de João. Eu vou ler de novo na Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 2, né? A partir do 18. É, Filhinhos, é chegada a última hora. Ouviste dizer que o anticristo deve vir e já vieram muitos anticristos. Daí reconhecemos que é chegada a última hora. Ele falou que na hora que está escrevendo aqui, é João, não sei. Quem escreveu aqui a carta de João, está dizendo que já é a última hora. Vamos ler de novo? Versículo 2, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é chegada a última hora. Ouviste dizer que o anticristo deve vir, e já vieram muitos anticristos. Daí reconhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não era dos nossos. Se tivessem saído dos nossos, teriam permanecido conosco. Ou eu li errado. Eles saíram do nosso meio, mas não era dos nossos. Se tivessem sido nossos, tinham permanecido conosco. Mas era preciso que se manifestasse que nem todos eram dos nossos. Os anticristos, o anticristo era o líder e os anticristos era quem acompanhava ele, que estavam no próprio grupo deles. É o que eu tô lendo aqui. Ah, Delma, eu acho que é uns católicos, não sei o que lá. Não tem um problema. Eu tô falando que é o que eu tô lendo aqui. Entendeu? Eu não quero ficar enrolando e mentindo. Vamos ler mais outro versículo que vai dizer o que é que caracteriza uma pessoa ser anticristo. É assim que a gente vai trabalhar hoje. Eu vou continuar lendo aqui nesse mesmo capítulo, o versículo 20. Vós, porém, tendes recebido a unção que vem do santo, e todos vós possuís a ciência. Eu vos escrevi não porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis, porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso? Senão o que nega que Jesus é o Cristo. Eis aí o anticristo. O que nega o Pai e o Filho, todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. O que confessa o Filho também possui o Pai. Entendeu? Agora, tem uma parte mais específica que fala por que essa pessoa é anticristo. Diferente da maioria das pessoas que ficam inventando e emendando livros da Bíblia, eu vou continuar no mesmo livro, de 1 João, capítulo 4. Vamos seguindo. Siga suave. 1 João, capítulo 4, a partir do primeiro. Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos, para ver se são de Deus. Pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus, não é de Deus. E este é do anticristo.
eu tenho mais versículos só dentro desse livro de 1 João. Vou parar aqui para não ficar muito grande. Eu gostaria de falar para vocês para a gente ter cuidado. Assim como os medrosos lá do passado colocou a culpa de todo mundo de lá para cá, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Porque, tipo assim, ou alguém tá mentindo ou alguém tá falando a verdade. Eu vou acreditar no que está escrito no livro. Não na interpretação que estão dando. Para não virar uma histeria coletiva. Para daqui a pouco a turma precisar ir tomar remédio no CAPS. Tem gente aí já querendo se matar, porque dizendo que chegando o anticristo e que agora é a besta só porque o Papa morreu. É tão fácil assim? É o Papa que morreu que vai dar o veredito, que vai entrar? Para com isso. O que é o anticristo? É quem nega que Jesus veio em carne. Essas pessoas estavam lá na época da comunidade. Existia o líder deles, que é o anticristo, e as pessoas que se tornaram anticristos. Várias pessoas, porque elas começaram a dizer que Jesus era espiritual e ele não era carnal. Talvez você não esteja sendo um anticristo e não saiba. Porque se a gente ficar fazendo quebranche, confundindo anticristo com besta, com tudo, todo mundo, e acusando todo mundo, aí foi Nero, foi Calígula, foi Domiciliano, tudo do Vespasiano, não sei que milagre não entrou Herodes, né? Até antes. Hitler, Mussolini, qualquer um do Holocausto, onde você pensar de atrocidade que alguém fez, vão dizer que é anticristo. E toda vez que muda um presidente é a mesma coisa. Não é só os papas, não. Até quando muda um presidente. Isso já tá ficando chato. Adelmo, mas é porque nós, como cristãos, mentira, não tem consenso nenhum. Não chegou ainda a consenso nenhum. Os cristãos não pensam igual de jeito nenhum. Cada um tem um pensamento da doutrina, inclusive da Trindade, viu? E por aí vai. A diferença é que esse canal, a gente não trabalha tirando a fé de ser ninguém. Eu mesmo sou cristão, sou evangélico, mas eu não gosto de ser proselitista e ficar inventando mentira só para ganhar like e adepto. Por isso que eu não trago aqui ninguém para ficar fazendo debate. Debate idiota, que eu vejo a turma brigando por coisa que eles nem sabem e no final acaba como se fosse nada. Tem pessoas que falam assim, não, mas nos meus estudos, quando é conveniente, é só a escritura. É só o que está aqui. Quando não é conveniente, aí eles precisam de algo mais. Aí vai recorrer a caquinhos de telhas que os arqueólogos pegaram, vai atrás de profecias da Igreja Católica que eles falam mal todo dia. Muito cuidado com isso, gente. Então é isso. Eu não, primeiro aí meus sentimentos, como eu falei, para a turma católica, Deus abençoe vocês aí, né? Eu não tenho o Papa como um líder mérito meu nem de ninguém. Ele é um ser humano. Mas a gente tem que respeitar a, a visão da Igreja Católica. A Igreja Católica Apostólica Romana acha que ela é a herdeira de Pedro. Para mim, Pedro nunca morreu ali em Roma nem nada disso, né? Se a gente for ler mais coisa, a gente desencava coisa disso aí. Mas a tradição diz que é, o problema é da tradição, por isso que eu não sigo a tradição. E a tradição, o Pedro Romano vai ser o que vai nascer deles, né? Como diz a turma. Esse último Papa aí, o número 113. Então, vamos lá. O que é que eu diria para você? Não existe consenso nada. A Igreja Católica Apostólica Romana não é a dona de nada disso. Não é o Vaticano que é dona disso. Existe muitas coisas que vocês nem sabem. Existe texto para todos os lados, viu? Eles podem ter guardado vários textos? Podem. Mas esses textos aí existem em todo lugar. Cuidado com a interpretação que você quer dar. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Aqui a gente não ataca ninguém, a gente nunca vai atacar aqui a imagem do Papa Francisco, nem de pastor, nem de ninguém por aqui, tá bom? A gente gosta de conversar, então conversa mais saudável. Agora, preste bem atenção. Será que você não está confundindo o que relata sobre a besta com o anticristo do livro de João? E será que vocês não estão confundindo João? Será? Será que são os mesmos? Será que quem está escrevendo são eles ou é a comunidade? Pela narrativa, parece que estão escrevendo, né? Senão a gente vai passar todo dia em pavorosa. Mudou de um presidente da Alemanha, é o anticristo. Presidente da França é o anticristo. Presidente dos Estados Unidos é o anticristo. Presidente da Argentina, Milei é o anticristo. Ah, pelo amor de Deus. Macron, aquele ali não é de jeito nenhum, né? Então você pode descartar isso daí. O anticristo vai ficar com ódio de você, vai querer lhe pegar porque você tá com aquele ar cheio de frescura. E é o Gerald Kushner, alguma coisa assim, Kushner, o genro de Trump? Não. Quantas casas tem no 666? Quantos prédios tem aí? Ah, então, santa paciência, né? Será que você está preparando ou você está se iludindo? A Bíblia diz que quando vir a operação do erro, poderá enganar até, se possível, até os escolhidos. Você está achando que você vai vir na marca assim, é fulano. Cuidado. Então é isso aí, vamos ficando por aqui. Deus abençoe vocês. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado aí, né, da nossa apresentação, né? E aqui vou passar aqui a imagem dele aqui, né? Desejando meus sentimentos aí aos católicos, né? Que morre aí o Papa Francisco, ou melhor, Jorge Mário Bergoglio, como eu gosto de chamar sempre, né? Morre aos 88 anos de idade, né? Dia 21/4/2025. Então é isso aí, a gente não deve ficar criando problema com os outros, atacando, não. Não é meu líder espiritual, mas de quem é, que respeita. Aí vamos ficando por aqui, Deus abençoe a todos. Se você gostou, fique, se não gostou, não tem problema, né? Tchau.